Às vezes um único conceito muda anos de comportamento. Hoje eu quero falar para vocês de um livro que me surpreendeu muito. Mas antes de começar com a fala dele, eu quero já deixar uma pergunta. Será que se a gente está realmente pensando ou apenas reagindo emocionalmente às coisas? Eu encontrei esse livro, na verdade, completamente por acaso. Eu e minha esposa, a gente estava num brechó e lá tinha uma pequena estante de livros usados e no meio deles, eu achei esse livrinho aqui, Poderes de Mimados, do Theodore Dalrymple. Ele custava apenas R$ 15. E eu dei uma breve lida na sinopse, atrás, na contracapa, capa, e levei sem grandes expectativas, na verdade. Depois, pesquisando na Amazon, inclusive, eu descobri que era um livro que não tinha mais edição em português aqui no Brasil e que era vendido só em sebos pela internet, com valores até 15 vezes mais altos do que esse. Mas o verdadeiro valor desse livro, obviamente, não está no preço, né? O Theodore Dalrymple, ele é um pseudônimo para Anthony Daniels. Ele é um psiquiatra que atuou na periferia da Inglaterra e também em países muito pobres da África, né? Então, ao longo desse livro, ele apresenta uma série de situações reais, na verdade, para discutir uma ideia central do livro, que é se o crescimento da cultura desse sentimentalismo, que no livro eles chamam de sentimentalismo tóxico, né, pode ser considerado mais importante do que os próprios fatos, né, do que as responsabilidades ou análises críticas dos fatos. E ele utiliza exemplos próximos dele, exemplos famosos também. Um dos exemplos que ele cita é de um professor de Oxford, que era colega dele, que foi proibido pela reitoria de corrigir os alunos ortograficamente e por erros gramaticais também. Isso tudo para não ferir a autoestima dos alunos, né? Então, ou seja, proteger sentimentos em detrimento à própria qualidade dos diplomas que ali estariam sendo emitidos, né? Em detrimento à própria verdade, né? Um outro exemplo que ele cita, que é envolvendo aquela menininha Madeleine McKay, se não me engano, de 2008, lá em Portugal, que ela sumiu. Os pais estavam jantando a 150 metros e simplesmente ninguém sabe o que aconteceu com a menina até hoje. E ele discute uma reação estrondosa, no caso, né, em torno desse caso. E as emoções, a intensidade das emoções, na verdade, levaram pessoas a julgamentos precipitados, a acusações sem provas e até mesmo ameaças, né? Sem nenhum fato em si, sem nenhuma prova, contra indivíduos que, na verdade, nada tinham a ver diretamente com o caso. Nem os que ameaçavam e nem os que eram ameaça, nem os que recebiam ameaça, né? Então, quando a gente é emocionalmente capturado por uma narrativa, a gente deixa de avaliar, na verdade, as evidências com o mesmo cuidado, né? Algo semelhante aconteceu com a morte da princesa Diana. Também já faz bastante tempo, né? Muitas pessoas passaram a exigir, na verdade, principalmente da rainha, no caso, né, uma demonstração pública de sofrimento, né? E com essa ausência, na verdade, de emoções, que inclusive é um pouco cultural, digamos assim, numa família real, ela na verdade, foi taxada de indiferente e até mesmo algumas pessoas a culparam de certa forma do que aconteceu. Então, a questão que a gente não é que a gente não deva sentir, né? Mas até que ponto essas emoções precisam ser o tempo inteiro exibidas, né? Será que a intensidade da emoção pública, na verdade, é o real critério para avaliar uma verdade, né? Eu lembro até hoje do caso de do advogado da Suzane von Richthofen, que a orientou a chorar na frente das câmeras, chorar inclusive compulsivamente, para gerar uma comoção e tentar ali ter algum apoio, digamos assim, popular. Então, com isso mostra que isso é usado, inclusive, para manipular a população, para tentar manipular juízes e outras questões. Então, outro ponto que chama atenção é a discussão sobre a cultura da vitimização, né? Então, ele também diz que a cultura da vitimização é muito forte e que, na maioria dos casos, né, ser considerado vítima um dia, principalmente hoje em dia, passou a conferir uma espécie de moralidade automática, né? Como se o simples fato de alguém se sentir vítima encerrasse qualquer possibilidade de questionamento ou qualquer possibilidade de análise de fatos. Então, concordando ou não com a visão dele, eu acho que a gente precisa, no mínimo, refletir sobre isso, né? Isso me fez observar situações do meu próprio dia a dia, né? Quantas vezes eu não julguei alguém, né, antes mesmo de compreender completamente os fatos,
né? Hoje em dia com internet, com notícias e tudo. Quantas vezes a gente, né, eu mesmo confundi empatia com incapacidade de questionamento, né? Ou seja, eu deixei a empatia me cegar diante de um possível questionamento que a situação merecia. Então, esse talvez tenha sido o meu maior aprendizado, né, desse livro, né, que é não ignorar as emoções, né, que pelo contrário, né, que as emoções são muito importantes, elas fazem parte da experiência humana, né, mas o problema surge quando elas ocupam o lugar do pensamento, né, quando elas se sobrepõem. Então, quando sentir passa a ser mais importante do que compreender, né, quando reagir se torna mais fácil do que analisar, né, aí a coisa começa a complicar um pouco. Então, existe uma frase muito que resume muito bem essa preocupação, que o autor fala que, né, que no mundo moderno um homem bom é um homem que se preocupa, que tem opiniões corretas e que enuncia sentimentos impecáveis, sendo sua conduta efetiva considerada menos importante, né? Ou seja, parece que é mais importante parecer do que realmente ser, né? Principalmente isso, com certeza, em público. Então, a gente hoje vive numa época em que praticamente tudo é exposto, né? As opiniões, as indignações, as tristezas, as aprovações, as reprovações. E muitas vezes na verdade existe a necessidade de publicação, né? Necessidade que a gente precisa publicar, a gente precisa mostrar o que a gente está sentindo, né? Como se aquilo que não fosse exibido simplesmente não existisse, né? E a questão não é só se devemos ter emoção ou não, né? Muitas vezes não é nem uma escolha, né? Mas é quando, né? Na verdade, a questão não é ter ou não, é como e quando, em que medida elas devem ser influenciadoras de nossas decisões, né? Nossos julgamentos e até nossa forma de enxergar o mundo, né? Então, agora eu quero saber a sua opinião, né? Você acredita que hoje as pessoas analisam mais os fatos ou reagem mais às emoções, né? Me conta aqui nos comentários porque eu realmente gostaria de ouvir diferentes pontos de vista sobre esse tema, tá bom? Então fica a dica do livro, eu gostei muito, me surpreendeu demais. É um livro que eu vou deixar aqui na minha estante para consultar outras vezes. Até mais.